Êxodo, capítulo de número 20. Um versículo só, tá, gente? Diz assim, verso de número 7. Êxodo, capítulo 20, verso de número 7. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, meu Pai, que esse tempo é o tempo do Senhor falar conosco, meu Pai. Nós somos dependentes da Tua palavra, nós somos dependentes do Teu comando. E nós clamamos que os céus se manifestem, meu Pai, ainda mais nessa casa. Se tudo aquilo que eu falar aqui nesta noite, meu Pai, for somente palavras lançadas ao vento, se não tiver a ativação do Teu Espírito, meu Pai, de nada adianta essas palavras. Eu venho pedir, meu Pai, que corações sejam abertos nesta noite. Que todos, meu Pai, venham ser tocados pela Tua presença, que nós possamos nos conectar aos Teus mandamentos, meu Pai. Tu és maravilhoso, Jesus, nós Te amamos, nós Te desejamos. É que eu Te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Durante muito tempo, eu aprendi que, até quando eu não era convertido, que a gente não podia falar o nome de Deus, envolver Ele em coisas que não tinham nada a ver. E quando eu fui para a escola dominical, teve uma lição sobre isso, e não deixa de estar errado, mas eu aprendi que esse mandamento ele consistia em que nós não poderíamos toda hora ficar usando o nome do Senhor, ou jurar, falando, juro por Deus. A gente não poderia jurar pelo nome do Senhor. A gente não poderia dar carteirada com o nome do Senhor. E isso ficou calmo dentro do meu coração. E eu creio que isso é o entendimento que a maioria das pessoas tem. Da gente não poder ficar falando, ai meu Deus, toda hora. É o que o entendimento popular enxerga esse mandamento. Da gente não ter que ficar falando o nome do Senhor toda hora. Da gente não jurar por Deus. Porque tem muitas pessoas que qualquer coisa, ela já jura por Deus. Qualquer coisa ela fala, ai meu Deus. Qualquer coisa eu sou filho de Deus. Ainda que talvez essa pessoa não seja filho de Deus. Ai pastor, tem gente que não é filho de Deus. A gente vai ver lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 12, dizendo que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra poder no grego quer dizer exousia, ou seja, é autoridade. Deu uma procuração para aquelas pessoas, para que elas pudessem ser consideradas filhos de Deus. Sem isso, as pessoas não são filhas de Deus, elas são criaturas. Então aquela frasezinha que você ouve muito comumente por aí, o cara tem tal coisa, eu também quero, porque eu também sou filho de Deus. A gente tem que tomar cuidado com as frases que já foram formuladas lá atrás, e a gente, como um papagaio, a gente começa a repetir essas coisas, achando que está tudo certo. Então quando esse mandamento, eu comecei a estudar mais esse mandamento, a gente vê que esse mandamento não... esse conceito que o entendimento popular tem de não poder jurar, de não poder falar, é muito básico. Ele é mais profundo do que a gente pensa. Porque como a gente viu o primeiro mandamento, Deus ele tinha falado que, a partir do momento que ele estava falando com aquele povo, ele se declarava como o Senhor daquele povo. E a palavra Senhor é diferente eu mostrei para vocês aquele dia que Senhor é diferente de Deus. Deus é muito vago, Deus é muito comum. Agora quando se fala em senhorio, fala-se em uma autoridade, um governo que exerce influência sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. É um senhorio.
Essa palavra senhorio, meus amados, eu tenho medo dos eufemismos que as pessoas usam para poder aliviar a mensagem do Evangelho. Mas a mensagem do Evangelho, meus amados, quando Deus, Ele se declara Senhor, Ele está dizendo que a partir de então nós somos escravos. Nós éramos escravos do pecado, de um Senhor que era tirano, de um imperador. Um imperador, ele é diferente de um rei. Um imperador, um ditador, ele impõe a sua vontade. Ele impõe a sua vontade para o benefício próprio e não para o benefício de uma comunidade, para o benefício de um reino. Mas um rei é diferente. O rei, ele governa para que o reino seja estabelecido. Ele muitas vezes ele vai à guerra e arrisca a sua própria vida em prol de um reino. Por isso que lá em Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 12, vai dizer que Ele vos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Então nós saímos do império e fomos para um reino. Nós saímos de uma escravidão que só nos espoliava, que só nos tirava tudo aquilo que tínhamos. Nós saímos de uma escravidão que nos controlava através de migalhas. Porque lembra quando você era escravo de pecado? Você se envolvia com quem não devia, por quê? Porque você era carente e você queria uma migalha de atenção de uma pessoa. Você se envolvia em negócios ilícitos para ganhar uma mixaria, para poder complementar o seu orçamento. Você sonegava imposto para poder trazer algumas coisas, alguns pequenos benefícios na tua vida. Mas o que? Aquilo era uma vida de escravidão, era uma vida de pecado. Que você, aos olhos humanos, te trazia um benefício, mas ao longo de um tempo que se chama eternidade, porque nós somos chamados para ser eterno, trazia só destruição e tristeza para a tua vida. Mas a partir do momento que nós somos o que? A partir de agora, servos do Senhor, porque quando vai falar da palavra de Deus, quando vai falar da palavra servo, que nós somos servos, é a palavra doulos no grego, que quer dizer escravos. Mas nós somos escravos de um rei, nós somos escravos de um governante que é bom, que vai trabalhar para o nosso benefício, que vai nos dar a verdadeira liberdade, liberdade até mesmo para poder rejeitar o pecado. Porque quando você estava escravo do pecado, você não tinha liberdade para rejeitar o pecado. Mas a partir do momento que você tem a escravidão do nosso Deus Pai, através, mirando na figura de Cristo, que foi um servo sofredor, nós temos liberdade e a vida que o Senhor nos concedeu passa o quê? A ser manifestada de uma maneira poderosa em todas as áreas da sua vida. Essa é a verdadeira salvação. É que o problema é que a mensagem comum é que salvação é o quê? É o carimbo no teu passaporte para você ir para o céu, não é? É o que a gente ouve por aí. Fulano é salvo. A gente ouve falar, né? Fulano morreu. Ele era salvo. Ele ia na igreja. Então tá bom, então ele vai para o céu. Cara, o fato de você ir para o céu é só o começo da história, é só o primeiro docinho que Jesus passa na nossa boca, porque a maior das salvações, meus amados, é a salvação da nossa alma, em que Deus vai nos libertando dos nossos vícios, das nossas manias, dos nossos medos, das nossas aflições, dos nossos traumas. Essa é uma salvação progressiva, não é algo que carimbou e aconteceu, não, é algo que vai acontecendo dia após dia. Essa é a verdadeira salvação que Jesus tem para nós. Então, quando Ele começa a estabelecer o seu senhorio sobre a nossa vida, então a gente vai para o segundo mandamento, que Ele fala a respeito das imagens, para que o homem não construísse imagens diante de si. E a gente aprendeu semana passada que imagem não é aquele bonequinho que os seus parentes têm pendurado lá na parede, a qual eles colocam velinha, tem outro que coloca uma cachaçinha, tem outro que coloca um cafezinho, tem outro... Aquilo lá é o nível mais raso de idolatria. A pior idolatria, como eu disse para vocês, é a idolatria dos seus próprios conceitos e de uma imagem almática de quem Deus é. Quando você cria uma imagem da sua alma e não do seu espírito de quem Deus é, você cria um ídolo.
E esse ídolo faz você cada vez mais se afastar do Senhor. Então ele vem numa progressão. Primeiro ele se declara como teu Senhor, como teu dono. Depois ele declara que ele tem acesso à tua alma e que você, a partir de então, você vai se dobrar diante de quem Jesus é e não de quem a tua alma projetou de quem ele seja. E em terceiro lugar ele vai falar o quê? Para que nós não usássemos o nome do Senhor em vão. É aí que eu quero começar a entrar com vocês. O que é usar o nome do Senhor em vão? Então, para isso, a gente tem que primeiro descobrir, e isso vai falar o que muito, da gente nos descobrir quem nós somos no Senhor. Porque o fundamento desse mandamento, sabe o que é? Ele está dizendo assim, ele está dizendo aqui nesse mandamento assim: você carrega o meu nome dentro de você. Portanto, ande de maneira correta, porque quando você fizer algo errado, é o meu nome que vai estar em jogo. É isso que é usar o nome do Senhor em vão. Meus amados, muitos daqui já ouviram a minha história. E a minha adolescência, eu me envolvi com tudo que não prestava. Então eu bebia, eu cheirava, fumava, o que parecia eu era total flex. Qualquer combustível que vinha, a gente usava. Então, não tem carro aí que anda a gás, álcool, gasolina. Então o meu era pior. Era gasolina, álcool, lenha, era tudo. E o que aconteceu? Às vezes essa vida louca minha dava um BOzinho. E quando dava um BOzinho, às vezes dava BOzinho no bairro. Teve uma vez que eu estava aprontando, andando no carro de uns camaradas, e a polícia nos abordou. E graças a Deus nesse dia não tinha nada no carro, mas a polícia nos parou. Então a polícia, quando para e vê uns camaradinhas com cara esquisita dentro de um Fusca, e o que ela faz? Desce todo mundo do carro, encosta a mão ali na parede, abre a perna, que eu vou dar geral em vocês todos. Então eu estava lá, todos os caras, tudo. Que bonito, né? Mas sabe, meus amados, na hora que aconteceu isso, então parou o camburão, era um camburãozão, parou aqueles policiais desse tamanho, colocou a gente na parede e começou. Geralzinho, bem devagarzinho, para todo mundo ver. Nisso, era bairro, gente. O povão juntou, virou atração do domingo. Era domingo à tarde, o povão juntou para poder ver a história. E sabe qual que a frase que eu ouvi e que ecoa nos meus ouvidos até hoje, não para me traumatizar, mas para glorificar que Deus me tirou daquilo. A frase que eu mais ouvia dos outros cochichando naquele momento era: tá vendo? É o filho do Paulo que está ali. Tá vendo? É o filho do Paulo. Ou seja, as pessoas não conheciam especificamente o meu nome, mas conheciam o nome do meu pai. Porque meu pai, ele, diante de todo o tempo que ele já morava ali no bairro, ele tinha o quê? Uma certa autoridade, uma certa influência aonde nós morávamos. Então, o que estava em jogo naquele momento? Quem que sofreu vergonha naquele momento? Eu, mas em maior grau, meu pai. Porque na hora que meu pai ficou sabendo o que tinha acontecido, eu ouvi um monte dentro de casa. Eu perdi um monte de benefícios dentro da minha casa. E é isso aqui que Deus está querendo falar conosco. Que você, eu, todos nós que estamos aqui nessa noite, nós carregamos algo poderoso dentro de nós, que se chama o nome do Senhor. E o nome do Senhor, meus amados, ele é muito mal utilizado, principalmente no meio evangélico. Eu falo, gente, nós como evangélicos, e graças a Deus aqui nós somos curados disso, mas eu vejo algo muito grave que muito evangélico acha que está por cima da carniça. Acha que está diante de Deus de uma maneira que os outros que buscam a Jesus, outros até religiões que buscam a Jesus, estão lá embaixo. Mas na verdade, gente, pelo nível de exposição das Escrituras que nós temos, nós já devíamos estar muito lá na frente.
Porque sabe, meus amados, nós como povo de Deus, nós temos usado de maneira leviana o nome do Senhor. Ah, como, pastor? Cara, não sei se você lembra, os que têm aí mais de 30 anos vão lembrar de uma vez, uma reunião na televisão, de alguns homens que se diziam homens de Deus, colocando dinheiro lá em Brasília, colocando dinheiro dentro da cueca e orando a Deus para que Deus abençoasse aquela armação que eles estavam fazendo. E no final, então lá, Pai, nos ajuda, nos abençoa para que esse dinheiro ele seja bênção na nossa vida. Cara, não vai ser bênção, é dinheiro de roubo. Pode orar à vontade, pode jejuar à vontade, pode virar de cabeça para baixo e orar, que não vai rolar. Só que aquilo fez o quê? Trouxe vergonha para o nome do Senhor. Vivemos em tempos, meus amados, em que as pessoas têm usado o nome do Senhor de maneira leviana como? Quando você está fazendo algo de errado, e vai lá e começa a orar a Deus e acha que na tua oração, pelo fato de no final ela terminar assim, ela vai ser abençoada. Sabe como que nossas orações terminam? Pai, em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti que o Senhor me abençoe com isso, aquilo, que tal, que o Senhor me dê graça, em nome de Jesus, amém. Já percebeu que esse em nome de Jesus parece que virou um amuleto gospel nas nossas mãos? Esses dias, puxa na internet para você ver, você vai ver. Tem uma senhorinha que ela canta assim, o nome de Jesus tem poder, tem poder. Então você procura esse vídeo na internet. A senhorinha, ela está lá, ela começa falando assim, ó. Deus é bom comigo, ainda bem que ele fez eu vender o meu revólver, porque senão eu ia dar um tiro nele. E ela começa a falar um monte de coisa, então ela começa a proferir palavras de vingança contra, eu não sei com quem que ela estava falando, porque eu não peguei o vídeo completo. Eu pego só, o vídeo que eu vi era só o final da mensagem. Mas ela usava o nome de Deus para executar uma vingança. Ela estava agradecendo pelo fato de Deus, porque Deus ia pegar aquela pessoa. E no final ela canta uma música que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então ela inverte toda a música, que seria para ser uma música de bênção. Ou seja, usando o nome do Senhor. Já percebeu que muitas vezes a gente vai nos deparar com pessoas que nos fazem mal? E eu vejo muitas pessoas fazendo isso, falam, em nome de Jesus, tomara que Deus pegue aquela pessoa lá e rebente com ela. Cara, você está usando o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Porque quem que é o nosso Deus? É Jesus. Jesus é o quê? É o nosso Deus encarnado, a qual nós conseguimos proferir o nome dele. Então nós vivemos num tempo em que a igreja evangélica faz algumas orações, se volta para Deus com um propósito errado, de maneira errada, com a vida totalmente errada, e achando que pelo fato de colocar a frasezinha no final, em nome de Jesus, tudo vai dar certo. Então o camarada, ele entra dentro do quarto dele, o cara está mal no casamento. Então ele entra dentro do quarto e ele vai orar para Deus. Senhor, por favor, o Senhor está vendo a dificuldade que eu estou tendo com a minha esposa. Manda outra mulher para mim, por favor, em nome de Jesus. Cara, vivemos em tempos assim, em que as pessoas estão usando o nome do Senhor para benefício próprio. Pessoas usando o nome do Senhor para benefício próprio. Lembra como Tiago fala, no capítulo 4 de Tiago, ele vai dizer, ó, pedis e não recebeis, porque não tens porque não pedis, mas pedis e não recebeis, porque pedis mal, para usardes os vossos próprios deleites. Esse é o tipo das pessoas que usam o nome do Senhor em vão. Por quê?
Porque é o tipo de pessoa que vai ao Senhor para pedir algo para o seu prazer, para que o seu nome seja estabelecido, para que o seu nome seja forte, e não para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque todas as vezes que eu peço algo ao Senhor, que está conectado com o propósito que Ele tem para mim, aí sim a minha oração vai ser atendida pelo Senhor. Mas todas as vezes que eu vou para o Senhor para pedir algo, para que as minhas paixões, para que as minhas manias, para que os meus vícios, para que os meus medos, eles venham a ser saciados, você pode ter certeza que o Senhor não vai atender, por mais que você use o finalzinho da frase, em nome de Jesus. Jesus, ele não abençoa pessoas, Jesus, ele abençoa propósitos. Ou seja, a pessoa que é abençoada é uma pessoa que se conectou ao seu propósito. Uma pessoa que não é abençoada é uma pessoa que ainda não teve acesso ao seu propósito. Então, por mais que você esteja vivendo, talvez, dias de glória, talvez você esteja nadando na bênção propriamente dita, se não for o teu propósito, aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida, lá na frente você vai cair e a tua queda vai ser muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado de usar esse nome do Senhor. E quando que o nome do Senhor, ele foi manifestado? Vamos para Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Verso de número 13. Vai dizer assim: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E eles lhe perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. É a primeira vez onde Deus, ele se revela com o seu nome. Porque esse nome que Deus estava se revelando, que é o eu sou, que no hebraico são 4 letras, que muitas vezes você vê em alguns carros, tem gente que tatua isso, que é o Yod, Rei, Vav, Rei. São 4 letras, é o tetragrama hebraico, que quer aquilo que expressa o quê? O nome do Senhor. E na cultura hebraica, esse nome é tão poderoso que os hebreus, os judeus, eles nem citam esse nome. Eles colocam a palavra El, para poder expressar a Deus, porque tamanha a reverência que eles têm pelo nome do Senhor, porque esse nome do Senhor foi algo que Deus se revelou a Moisés, para que Moisés pudesse chegar diante do inimigo. Deus estava falando assim: você vai chegar diante de Faraó. Faraó, meus amados, ele tem um simbolismo nas Escrituras. Ele simboliza o quê? Satanás. Ele simboliza o príncipe do mal. Então Moisés, ele chega diante de Faraó. Ele chega diante também de todo o povo. E o povo e Faraó perguntam para ele: mas quem que mandou você aqui? Ele disse: quem me mandou aqui foi o eu sou. Que esse nome quer dizer? Que o nosso Deus, ele é o único que é suficiente em si mesmo. Ele é autoexistente, ele é imanente, ele é todo poderoso. É aquele que é autossuficiente. Ele é capaz de prover-se a si mesmo. Ele não necessita de nada externo para poder se gloriar. Ele é autossuficiente, ele é cheio de si mesmo. É a expressão máxima do poder. Ou seja, o que Deus estava falando para Moisés? Eu estou colocando uma revelação para você. Sabe por quê, meus amados? O que vai quebrar Satanás não é as informações que nós temos. O que vai quebrar a ação de Satanás em nossas vidas é a revelação de quem Jesus é na nossa vida. Porque Satanás, ele não se treme diante de uma informação. Informação muitos teólogos vão ter por aí, muitos filósofos vão ter por aí, mas a revelação de quem Jesus é, só nós vamos poder ter. Só filho tem a revelação de quem o pai é.
Então, Deus ele fala assim para Moisés: eu sou o que sou. Pode ir lá e o que vai garantir, o que vai dar autoridade, o que vai dar voz para você no meio do povo, é você falar que o eu sou te enviou. E é isso, meus amados, que tem faltado em nós. É isso que tem faltado em nós como igreja, meus amados. A conexão com esse nome do Senhor, a conexão com esse Deus poderoso, a conexão com esse Deus amoroso, é esse nome bem estabelecido dentro do nosso coração. Porque quando esse nome está bem estabelecido no meu coração, eu começo a expressá-lo de maneira a que todos vejam que realmente Jesus está na minha vida. Por que a igreja evangélica hoje tem sofrido de forma muito drástica em alguns lugares? Por quê? Porque são pessoas que muitas vezes só falam em nome de Jesus, mas as suas atitudes não revelam o nome de Jesus. Pergunto para você, as suas atitudes têm refletido o nome de Jesus? Porque, gente, Moisés, nesse momento que ele estava falando com Deus, ele tinha passado 40 anos no deserto. Sabe por quê? Porque ele tinha tentado fazer a obra que ele sabia que Deus tinha para a vida dele, sem a revelação do eu sou na vida dele. E quando eu não tenho a revelação do eu sou, quando eu não tenho a revelação do nome do Senhor na minha vida, sabe o que acontece? Tudo aquilo que eu vou tentar fazer, eu, ao invés de gerar vida, eu vou gerar morte, que foi o que aconteceu com Moisés. Vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Se você ler todo o capítulo, Estevão vai dizer lá que num ponto que Moisés, no dia que ele matou o egípcio, ele achava que todos reconheciam o ministério dele. Às vezes nós ficamos chateados. Às vezes nós ficamos desanimados, porque as coisas não estão acontecendo na nossa vida. Porque aquilo que a gente deseja não está acontecendo na nossa vida, o nosso chamado parece que não está fluindo. Quantas pessoas com chamados aqui nesta casa, quantas pessoas pelo mundo com um chamado, é o tipo de pessoa que você olha e fala para ele assim: aquele ali tem potencial. É muito perigoso as pessoas que têm o potencial. Porque o potencial, se não for submetido ao nome do Senhor, esse potencial, ele vai servir de veneno para a tua vida. Por quê? Porque se ele não estiver conectado com o Senhor, ele não flui. E se ele não flui, ele começa a se tornar um veneno na tua vida. Em que você vai ficar todo encafifado falando: mas eu tenho chamado, e a coisa não acontece. Sabe por que talvez não acontece? Porque talvez não esteja submetido ao nome do Senhor Jesus. Nós temos que aprender a nos submeter ao nome do Senhor Jesus, a esse poder. Porque Moisés, a partir do momento que tem essa revelação do eu sou na vida dele, sabe o que ele faz? Ele desce até Faraó e fala: ó, o eu sou falou que a gente tem que ir daqui a 3 dias adorá-lo. A primeira coisa que vem no coração é uma vida de adoração. Porque Deus, meus amados, Ele não está procurando pessoas. Deus, Ele não está procurando profissionais. Deus, Ele não está procurando pessoas qualificadas. João, capítulo 4, vai dizer que Deus está procurando os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não procura nem adoração, ele procura o adorador. O adorador é aquele que reconhece que esse nome é poderoso, que esse nome produz algo poderoso em nossas vidas, que quando eu me submeto à autoridade de Jesus na minha vida, a única coisa que eu tenho que fazer é me dobrar diante dela, me reduzir como pastor Alisson, me reduzir como homem e exaltar o poder dele que vai exercer influência na minha vida. Nós temos que começar a deixar com que esse nome venha nos influenciar, a termos atitudes que venham gerar diferença nessa terra. Então, quando Moisés ele vai carregado com esse nome, crendo nesse nome, ele chega diante da figura de Satanás e fala: ó, o povo aí precisa adorar. Ah, eu não vou deixar. Não vai deixar? Pega o cajado dele,
colocou na água, na hora as águas se transformaram em sangue. Vai dizer a palavra de Deus que os macumbeiros lá da época lá conseguiram fazer parecido. Mas foi Deus só dando corda. Porque você vai ver que no primeiro eles fazem, no segundo, a palavra vai dizer que eles eram magos. Magos ele faz por meio de magia, ele faz por meio de encantamento, de ilusão. A Bíblia dá até nome para eles, eles se chamam Janes e Jambres. Está lá em Timóteo, 2 Timóteo. Então, Moisés, quando toma o nome do Senhor, ele começa a agir em poder. Amados, sabe por que nós não temos sido mais efetivos nessa terra? Porque nós não temos a capacidade de acessar esse poder de Deus. Sabe por que a igreja não está tendo capacidade de acessar esse poder de Deus? Porque não tem entendido o verdadeiro poder do nome do Senhor. Porque quando você acessa esse nome do Senhor, não há outra alternativa, senão Deus te usar em todo o poder que a palavra tem para nós. Não existe, meus amados, não existe um ungidão, não existe o cara que flui, não existe esse tipo de coisa. Sabe o que é? São desculpas que nós damos para poder não nos submeter de maneira correta a esse nome do Senhor. Porque a mesma quantidade de poder foi concedida a cada um de nós. Volto de novo para o Evangelho de João, lá está lá perto do 12 que eu li para vocês, do 1:12 de João. No verso 16, o que ele vai dizer? A todos concedeu do seu poder, e graça sobre graça. Ou seja, a todos concedeu da plenitude do seu poder. Ou seja, o tanto de poder que foi depositado na minha vida, é depositado na vida de cada um que está sentado aqui hoje, que profere o nome do Senhor. Mas pastor, mas por que não acontece comigo? Porque você precisa se submeter ao nome do Senhor, e isso vai ser extraído de dentro de você, e vai se manifestar aonde quer que você coloque a planta dos seus pés. Só que é muito mais fácil eu virar um crente 6 horas. 6 horas por mim. Estou passando necessidade. 6 horas por mim. Mas não, cara. Você tem esse poder, você tem essa manifestação dentro da tua vida. Aquilo que Moisés operou, você pode operar também. Basta que você venha se submeter ao nome do Senhor e se conecte ao teu propósito. Então Deus coloca essa partícula, esse nome, a qual está dentro de todos nós. Porque a Bíblia vai dizer, meus amados, ali no capítulo 3, verso 16 de 1 Coríntios, ou no capítulo 6, verso 16, que nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, se eu sou o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo está guardado dentro de mim. Esse nome está dentro de mim. Só que isso é uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo que isso me traz um benefício, isso me traz uma grande responsabilidade. Eu lembro do bonequinho do Homem-Aranha que o Enzo tinha. Você apertava o símbolo do aranha dele, ele fala: Ihu! Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A mesma coisa acontece com a gente. Existe um nome porque a partir do momento que você não faz o uso correto desse nome, as pessoas vão identificar. Já percebeu que nós fomos chamados, e o próprio Jesus disse que nós sofreríamos perseguições? Por que nós sofremos, ou pelo menos se espera, que nós soframos perseguições? Porque nós queremos honrar esse nome que está dentro de nós. A partir do momento que você for honrar esse nome que está dentro de você, nos lugares onde esse nome não for honrado, se essas pessoas não tiverem um coração humilde para receber de Deus, sabe o que vai gerar? Perseguição. Então você quer saber se você tem honrado o nome do Senhor? Veja o nível da perseguição que você tem sofrido. Veja o número de pessoas que falam mal de você.
Mas não é você ir lá fazer um monte de besteira, os outros falar mal de você porque você faz besteira, porque existe o contrário também, o religioso ele faz isso. Ele é um chato gospel. Ele quer enfiar Jesus goela abaixo dos outros. Daí os outros não aceitam e falam, estou sofrendo perseguição, estou falando o nome do Senhor. Aí não dá, cara. Eu falo para você expressar o caráter de Cristo. Expressar o caráter de Cristo, meus amados, é agir em amor. É aonde você chegar, você olhar para as pessoas com o olhar de Cristo. Olhar com o olhar de Cristo para o homossexual. Olhar para o olhar de Cristo para a prostituta. Olhar para o olhar de Cristo para o religioso. Olhar no olhar de Cristo para quem é de qualquer outra religião. É olhar com o olhar de misericórdia. Não sendo conivente com o pecado dele, mas sendo luz aonde você chega. Glorificando o nome do Senhor. Abra comigo em Mateus, capítulo 5. Nossa, o ar-condicionado hoje não está funcionando legal, hein? Profético, gente. Capítulo 5 de Mateus, verso de número 14. Olha o que vai dizer. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador. E alumia a todos que se encontram na casa. Agora veja o 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. O que é essa luz? É o nome de Jesus que está sobre a tua vida, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Ou seja, há uma luz, há um fogo dentro de nós, que veio atrelado com o nome de Jesus. Ou seja, isso tem que produzir obras de justiça, isso tem que produzir algo sobrenatural, em que as pessoas possam olhar para a tua vida e falar, pô, realmente tem algo diferente na vida dessa pessoa. É isso que é honrar o nome do Senhor. Diferente de envergonhar, de usar o nome do Senhor em vão, porque o cara, ele foi chamado, ele tem o nome do Senhor sobre a vida dele, mas aonde ele chega, ele não faz a diferença. Ou seja, ele está usando o nome do Senhor em vão. Porque, gente, o Evangelho, ele não é passivo. O Evangelho, ele é ativo. Eu vejo pessoas hoje em dia que proferem o nome do Senhor Jesus, mas eles são passivos. E eles acham que está tudo certo, que pelo fato deles não estarem incomodando ninguém, mas também não estarem avançando em nada, para mim está tudo certo. Gente, o Evangelho transforma, o verdadeiro Evangelho transforma as nossas atitudes e a nossa mente. O Evangelho ele é transformador em todas as áreas da nossa vida. Hoje nós estávamos conversando numa mesa. Eu falo, a mesa ela é muito legal para a gente poder falar das coisas do Senhor. Então nós estávamos falando de empreendedorismo. Então, um camarada que é empresário, ele estava falando que uma vez ele estava dando uma palestra para algumas pessoas, falando da maneira correta em que um funcionário devia agir. Então ele estava falando, você deve zelar pelo equipamento da empresa. No momento que você estiver usando, você estiver atuando em nome da empresa, você vai fazer uma determinada tarefa. Na hora que você estiver voltando dessa tarefa, você aproveite para poder fazer algo novamente, para poder otimizar o tempo, para poder fazer jus ao seu salário. Então, no momento que você está indo, você faz. No momento que você está voltando também, você aproveita a sua volta para poder fazer algo de útil para a empresa. E lá no final, as pessoas caçoavam dele. Mas ele percebeu que as pessoas que caçoavam dele eram as pessoas que não iam para frente, eram as pessoas que tinham uma vida medíocre. Amados, nós temos o nome do Senhor na nossa vida, nós não temos que ser crentes medíocres. Nós não devemos achar que se nós estamos na média, está tudo certo. Ei, Jesus te chamou para você ser acima da média. Você tem algo que se chama Espírito Santo na tua vida. Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, cara.
Deixa ela se expressar, deixa ela entrar em ação. Sabe por que o camarada ele estava lá caçoando do empresário e ele nunca vai ser um empresário na vida? Porque ele acha que ele tem que levar vantagem em tudo, porque ele acha que ele só tem que sugar do empresário. Mas quando a gente encontra com uma pessoa que apesar dela estar na base da pirâmide, mas ela entende a mente do empresário, ela entende a mente do empreendedor, ela fala, não, eu vou honrar o meu patrão. Eu vou fazer jus a muito mais daquilo que ele me paga. Ou seja, ele não entende que aquilo é prejuízo para ele. Ele entende que aquilo é um exercício mental para que lá na frente ele possa ter o seu negócio e ele esteja desenvolvido para isso. A mesma coisa acontece no Evangelho, meus amados. Porque quando o Evangelho entra em nós, o próprio Jesus vai dizer, Paulo vai dizer nas suas cartas, em Colossenses, e vai dizer também em Efésios, dizendo, vós, servos, tudo aquilo que fazerdes como para o Senhor, não como se estivesse servindo aos homens. Ou seja, ele tem uma mente, ele sabe o nome que está sobre a vida dele, ele sabe que se ele for um mau funcionário, ele sabe, e Paulo estava falando até com os escravos. Então ele sabe que se um escravo ele fosse mau, ele agisse de forma rebelde, ele agisse de forma não produtiva, ele estaria não envergonhando o nome dele, mas o nome do Deus a qual ele serve. E gente, vivemos uma crise do evangelho nas pessoas que estão dentro da igreja. Nós, até pouco tempo, nós éramos empresários. E em vários momentos, eu com a minha esposa, nós cogitamos a nunca mais pegar crente para trabalhar. Já parou para pensar nisso? Você fazer acepção de pessoas por religião, sendo que o crente devia ser aquele que fosse aquele que resplandecesse a luz diante dos homens. Mas parece que a gente faz ao contrário, para a gente, já que eu tenho o nome do Senhor, tudo vai acontecer na minha vida, só eu usar a fé. Gente, fé, muitas vezes a gente tem um conceito errado de fé. A gente acha que fé é a materialização daquilo que nós estamos pensando, ainda que ela esteja em desacordo com Deus. Então, é aquilo que eu falei para você, o cara não está bom, a esposa dele, ele fala, Senhor, me dá uma nova esposa. Não vai rolar, porque Deus ele tem uma só mulher para cada um. Fé não é isso. Fé é nós nos conectarmos àquilo que Deus tem para nós e esperarmos pacientemente o quê? A concretização disso na nossa vida. Fé é você crer naquilo que Ele falou, não naquilo que você deseja. Porque o seu desejo não tem poder diante de Deus. Mas a sua fé, conectada àquilo que Deus tem para você, aquilo sim vai acontecer na tua vida. Então a gente vê pessoas hoje cheias de fé por aí. Então ela tem o quê? Ela tem um desejo, aquele desejo não tem nada a ver com Deus. Então o que ela faz? Ela faz uma promessa. Então ela fica de joelho, ela anda 100 quilômetros de joelho, até cidades de peregrinação, achando que o negócio vai acontecer na vida dela. E às vezes vai acontecer, sabe por que vai acontecer? Porque a sua mente está tão focada naquilo, que as coisas vão acontecer de forma humana, e não de forma sobrenatural. Isso que, a fé é isso aí. A fé é o firme fundamento. Firme fundamento, a Bíblia vai falar que é Cristo. Ele é o fundamento de todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 3 vai falar, cada um edifique em cima de um fundamento que é Cristo. O firme fundamento é Jesus. É aquele lugar, é aquele cara que edifica a casa sobre a rocha, de Mateus 7. Esse é o firme fundamento. Então, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se esperam onde? Em cima daquele fundamento. Porque se você esperar algo que não esteja em cima daquele fundamento, não vai acontecer na tua vida. Então é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Por quê? Eu não preciso ver, eu não preciso sentir, eu não preciso mais nada, eu só preciso estar em cima do fundamento.
Esteja em cima do fundamento e todas as coisas que Ele tem para você vão acontecer, rapidinho na tua vida. É que nós, muitas vezes, meus amados, Deus muitas vezes gasta mais tempo conosco, nos colocando sobre o fundamento, do que, propriamente dito, fazendo as coisas da nossa vida. Porque quando você está no fundamento, as bênçãos vêm atrás de você. O que vai dizer Deuteronômio 28? Se ouvirdes minhas vozes e guardardes os mandamentos, ou seja, quem consegue ouvir a voz do Senhor? Aqueles que estão em Cristo. Quem consegue guardar os mandamentos? Aqueles que estão em Cristo. Então, se ouvirdes minha voz, guardardes os mandamentos, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus. Ou seja, você se torna um imã de bênçãos. Mas quando você está fora do fundamento, você se torna um repelente de bênçãos. Pergunto, a tua vida tem sido um imã de bênçãos ou tem sido um repelente de bênçãos? Porque, meus amados, é muito perigoso quando a gente se torna um repelente das bênçãos do Senhor. Porque quando você se torna um repelente das bênçãos do Senhor, você vai querer forçar a barra. E é muito ruim quando você tenta forçar a barra. Porque quando você tenta forçar a barra, você se machuca. Você já tentou engatar um relacionamento onde parece que não é para você? Parece que você tenta... É igual aquele joguinho de criancinha recém-nascida. Existe um buraco que é um quadrado, ela está tentando enfiar o círculo ali dentro. Ou está tentando enfiar um triângulo. Não vai entrar. Não vai entrar. Por quê? Porque nós temos que fazer com que o nome, é função nossa, fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. É uma missão nossa. Como eu disse, crente não pode ser passivo. Eu estou vendo as coisas erradas lá no meu serviço, lá, e eu fico quietinho. Você é um crente passivo, você não está fazendo o que você tem que fazer. Nós fomos chamados para ser ativos. Você carrega o nome do Senhor. Você é um vaso. E o vaso, meus amados, ele não é conhecido pelo que ele é conhecido por aquilo que ele carrega dentro. Se eu mostrar esse invólucro para vocês, sem o líquido dentro, e perguntar para vocês o que é isso, a maioria vai falar, é uma garrafa d'água. Por quê? Porque ela foi projetada para carregar água, ainda que ela não tenha água dentro, ela é uma garrafa d'água. Se eu trazer para você um potinho de Yakult aqui, sem o Yakult dentro, e mostrar para vocês o que é isso, vocês vão falar, é um potinho de Yakult. Da mesma forma eu digo para vocês, o que vocês são, vocês todos que estão sentados aqui, vocês são templo do Espírito Santo, vocês carregam o nome do Senhor. E as pessoas, na hora que vêm provar de você, elas esperam que tenha algo dentro. Então, no momento que eu pego essa água aqui, eu espero que tenha uma água gostosa para poder o quê? Me refrescar. É para isso que eu adquiri essa garrafa d'água. Da mesma forma, Deus, meus amados, Ele nos colocou sobre a terra para que nós venhamos ao que? Fazer com que o nome dEle seja glorificado. Aonde você chega, as pessoas vão esperar algo mais de você. Por isso, não fica achando que você está sendo perseguido. Você está sendo perseguido porque você carrega o nome do Senhor e as pessoas exigem um comportamento diferente de você. Então, sempre, meus amados, as pessoas vão estar olhando e medindo as nossas palavras mais do que as outras pessoas que não carregam o nome do Senhor. Olha para você ver como as pessoas, elas estão afiadas para tentar nos pegar na curva. Quando eu trabalhava na empresa, na empresa privada, na empresa de onde eu saí, a gente estava almoçando um dia e existia, eles tocaram no assunto de alguma coisa e eu lembro que eu falei assim, nossa, seria muito legal
se em vez da gente estar num lugar ruim, eu pudesse estar no Paradise. E existia uma casa de prostituição aqui em Taubaté que se chamava Café Paradise. Muito famosa aqui em Taubaté. Cara, na hora que eu falei esse Paradise, a mesa, só que eu não falei da casa de prostituição. Na hora que eu falei esse Paradise, ó o crente frequenta o Café Paradise. Eu falei, onde que eu estou falando que eu frequento, cara? O simples fato de eu ter nomeado uma casa de prostituição, a mesa inteira já veio para querer me pegar. Por quê? Porque eles esperam um comportamento, eles esperam algo diferente da minha vida. Então, não reclame que você está sendo perseguido, porque uma vez que você carrega o nome do Senhor, o negócio vai ficar mais difícil para você mesmo. Ou você acha que você ergueu a sua mãozinha falando que você é de Jesus, simplesmente para você carimbar a sua passagem para ir para o céu. Não, meus amados, nós precisamos o quê? Gerar frutos no Espírito Santo. Então, o próprio Jesus, ele vai dizer que quando nós fazemos algo a qual nós fomos incumbidos de fazer, quando nós fazemos só aquilo, nós somos chamados de quê? Servo inútil. Servo inútil. Então lá no teu serviço, se você só faz aquilo que o teu patrão mandou, você é servo inútil. Se você aqui na igreja, você só faz aquilo que o pastor deu comando para você e mais nada, você é servo inútil. Se eu só faço aquilo que Jesus me chamou para fazer, eu sou um servo inútil, indigno de receber qualquer galardão. Vamos dar um exemplo. Olha para você ver como Deus muitas vezes nos testa. Eu estou com a minha garrafa aqui. E Deus fala assim comigo, assim, ó, Alisson, eu preciso que a minha garrafa seja colocada aqui. Mas, se você no decorrer desse curso, se no decorrer desse trabalho, você colocar a garrafa aqui no meio, para mim já está bom. O cara que não entende o nome que ele carrega na vida dele, o cara que não entende o Deus a qual ele serve, o cara que não entende o peso do nome do Senhor, sabe o que ele faz? Ele carrega a garrafa até aqui no meio e fala, tô quite com o Senhor. Tô quite. O Senhor já não pode mais me encher o saco. Porque na verdade é isso que muitos pensam. Como um chefe de fábrica, eu vou fazer para o meu chefe parar de me encher o saco logo. Mas quando eu entendo aquilo que eu carrego, aquilo que foi depositado em mim, quando eu entendo que eu sou amado pelo Senhor, e esse amor do Senhor sobre minha vida me trouxe poder, me trouxe autoridade, me trouxe algo sobrenatural da minha vida, sabe o que eu faço? Senhor, o Senhor quer a garrafa, o Senhor precisa da garrafa aqui, então tá, eu vou colocá-la até aqui, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o meu amor e de todas as minhas forças. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de toda a tua alma, de todo entendimento e de todas as tuas forças. Quando a gente faz isso, o nome do Senhor não é usado em vão. Deus espera algo de nós, meus amados. É depositado algo na nossa vida. Deus está esperando algo. Ele fez um investimento na tua e na minha vida. Se esse investimento não tiver retorno, Ele fez um investimento em vão. Pastor, não tem nada disso. Não. Vai lá para capítulo 5 de Mateus, no capítulo 25 de Mateus, está a parábola dos talentos. Vai lá para o capítulo 19 de Lucas, está a parábola das minas, que são bem semelhantes. A parábola dos talentos vai falar que Deus deu a um talento, a outro deu dois talentos, e assim sucessivamente. Talento, meus amados, não é a tua capacidade de ir na feira do semáforo, não, e ficar levantando bolinha assim, não, tá? Lá. Não é esse talento que está falando, não. Está falando em medida monetária. Talento era um peso, que era aproximadamente 40 quilos de ouro. Então ele depositou 40 quilos de ouro na tua e na minha vida, o mínimo que ele depositou sobre a vida de cada um. Ele fez um investimento.
E vai dizer que depois que ele foi conquistar uma terra, ele voltou e foi ajustar contas com aquelas pessoas. Ele fala: servo, dá conta do teu talento. Senhor, tu me deste 5 talentos, eu transformei mais em 5 talentos. Ou seja, eu fiz uma projeção daquilo que o Senhor depositou em mim no céu. Eu transformei da mesma forma aqui no céu. Eu entendi o modelo do céu e reproduzi ele aqui na terra. Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Tomarás conta sobre 10 cidades. Investimento, lucro, recompensa. Mas quando pegou o camaradinho que pegou um só, que era o quê? Que tinha um pensamento medíocre, que tinha um pensamento passivo, que era o cara que ficava, deixa a vida me levar, que não entendia o investimento que foi feito sobre a vida dele. Cara, dá conta do seu talento. Você recebeu um talento, dá conta do seu talento. Então, Senhor, eu tive medo de Ti e enterrei o meu talento. Servo mau e infiel. Infiel, cara, é o cara que não entendeu o Deus que ele serve. Ele não é fiel, ele não tem fidelidade. É uma pessoa em quem não se pode confiar. Gente, você imagina você ser considerado diante de Deus uma pessoa que em que Deus não pode confiar em você? Aí você está lá no seu quarto, que nem um doido lá: ai, Senhor, ajuda a minha vida financeira. Ai, Senhor, me dá uma esposa, me dá um marido, me dá uma casa, me dá isso, me dá aquilo. Ele vai olhar lá de cima e falar: cara, eu não posso confiar em você. Você é infiel, cara. Você não teve noção do que eu investi em você. E a palavra de Deus vai dizer, meus amados, em João 3,16, que Deus amou o mundo, que investiu o seu Filho em nossa vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existe, meus amados, um preço de sangue sobre as nossas vidas, que se chama o nome do Senhor. E esse nome é poderoso. Com esse nome, meus amados, bem usado, ele vai fazer com que ambientes e situações sejam transformadas. Esse nome é tão poderoso que vai fazer com que, uma vez que você entenda o que é esse nome do Senhor, uma vez que você sinta o peso disso, esse nome vai fazer com que situações venham mudar. Abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 7. Gente, é muito legal, né? A gente pensava que era uma coisa, Deus mostra outra e fala com a gente. É legal. Vou ler o texto, ele é um pouco comprido, mas vai ser legal para a gente poder entender. 2 Crônicas, capítulo 7. Aqui está falando do momento onde é inaugurado o Templo de Salomão. Tá? Não é lá no Brás não, tá, gente? É lá no ano 900 e pouco aqui. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Verso de número 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Olha aqui, não é nem Satanás que está enviando alguma coisa. É Deus que está enviando peste. Deus está enviando um monte de coisa ruim para o povo. Agora ele vai dizer, olha cá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, quem é esse povo? Nós. Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que lhe fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome, perpetuamente nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Gente, aqui está falando do templo, onde Deus estava falando que era um lugar onde Ele escolheu para que o nome dele fosse o quê? Adorado. Agora eu pergunto, na nova aliança, o que se tornou o templo? O que se tornou o tabernáculo? Aonde Deus está tabernaculado? É onde? Sobre as nossas vidas. Então nós somos o povo que o chama pelo nome, nós somos conhecidos como povo de Deus, como povo de Jesus. Então, meus amados, uma vez que esse nome esteja sobre nossas vidas e nós, sendo o lugar onde nós vamos clamar ao Senhor, esse nome na tua vida, esse nome produzindo frutos, na hora que você abrir a boca, que se você estiver num lugar que está assolado, num lugar que está sendo assolado pela falta de comunhão com o Senhor, que está sendo tratado pelo Senhor, se você chegar naquele lugar, se você expressar o nome do Senhor, se você mostrar que verdadeiramente Deus é Deus na tua vida, você vai abrir a tua boca. E o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ei, quer ter a terra sarada onde você está? Quer ter a terra sarada na tua casa? Quer ter a terra sarada na tua vida, nas tuas finanças? Ei, se humilhe pelo tempo que você não usou o nome do Senhor da maneira correta. Se humilhe da maneira como você usou o nome do Senhor em vão. E Ele vai ouvir a tua oração e vai prosperar o teu caminho. Precisa ter arrependimento. Precisa olhar para trás e falar: Senhor, quanto tempo desperdicei. No momento que eu estava adorando, sim, Deus me visitou e eu comecei a lembrar dos momentos onde eu trabalhava na mesma empresa e eu não glorifiquei o nome do Senhor. Onde muitas vezes eu participei de algumas piadinhas ainda sendo crente. Onde algumas vezes eu cogitei a fazer alguma coisa errada mesmo sendo crente. Quando algumas vezes eu não tratei a minha esposa, veio um caminhão de coisas sobre minha vida, não para me acusar, mas para eu poder clamar o nome do Senhor. Algumas vezes que eu não tratei a minha esposa como um marido que é crente, como um marido que se entrega, e se entrega até a morte pela sua esposa, como Jesus amou a sua igreja. Todas as vezes que eu fiz essas coisas erradas, eu usei o nome do Senhor em vão. Não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem muito mais. Nós precisamos ser as pessoas que vão sarar essa terra. Você precisa ser a pessoa que vai sarar a tua família. Você precisa ser a pessoa que aonde você chegar, as pessoas vão entender que Deus é na tua vida. Falta poder de Deus em nós, sabe por quê? Temos usado o nome do Senhor em vão. E quando falta poder de Deus em nós, a gente não faz a diferença. Eu disse aqui para vocês, sabe por que deram risada da ministra Damares? Dela falar que viu Jesus no pé de goiabeira? Porque a maioria dos crentes está falando que viu Jesus na goiabeira, viu Jesus no mato, viu Jesus no quarto, viu Jesus numa série de lugares. Só que na hora que a pessoa vai agir, ela quer roubar, ela quer levar vantagem, ela não quer se sacrificar. Ela fala mal das outras pessoas, ela é maledicente, ela é uma série de coisas. Então a pessoa vai, o mundo vai olhar e vai falar: cadê Jesus essa pessoa? Ela está usando o nome do Senhor em vão. E a palavra de Deus vai dizer que no mandamento que Deus, Ele não vai ter por inocente essas pessoas. Então, a gente está muito tranquilinho com a nossa salvação. A gente está muito tranquilinho porque o nosso passaporte já está carimbado para o céu. Ei, meus amigos, tome cuidado. Tome cuidado. Porque Mateus 7, a partir do verso 21, vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Não é me diz só Senhor. A gente tem que prestar atenção nas escrituras. Ele diz Senhor e Senhor. É porque o cara estava dizendo que Deus era verdadeiramente Senhor dele. É o que ele estava dizendo.
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque muitos naquele dia virão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós operamos milagres. Mas eu lhes direi abertamente: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque falar que é de Jesus, meus amados, até o papagainho fala. Vou lá na oficina do Ney, lá vou ensinar o papagaio dele a falar: ó, eu sou de Jesus. Ele vai cantar até a música do Lázaro lá: eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. O cara não é de Jesus, cara. O cara não entendeu o que é Jesus. Para finalizar, meus amados, para a gente ver o peso desse nome, João capítulo 14. Verso de número 11. Crede que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em quê? Em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amados, sabe o que Jesus está falando aqui? Não é para no final da sua oração você falar: Pai, eu te peço um carro em nome de Jesus, amém. Eu estou crendo e eu pedi em nome de Jesus. Cara, essa mandinga sua não vai funcionar. Pode ficar tranquilo, que eu economiza a palavra, porque eu estou dizendo para você: não vai funcionar. Isso aí é mandinga gospel. Isso é simpatia gospel. O que ele está falando aqui: tudo aquilo que pedirdes em meu nome, é o que ele está falando? É tudo aquilo que pedirdes, como se ele estivesse pedindo. Então aquilo que você está pedindo, será que Jesus pediria? Porque existem algumas características para pedir em nome do Senhor. Ele está dizendo aqui: você vai pedir quando você tiver a minha procuração para pedir. O que é uma procuração? Eu não posso ir em determinado local, eu não posso assinar. Esses dias, eu fui retirar o documento do carro que estava no nome da minha esposa. Então, o camaradinha lá no Detran falou assim para mim: é da sua esposa? É. Ou você me traz a certidão de casamento, ou você traz uma procuração para que ela invista você com autoridade para usar o nome dela. Hoje nós não temos advogados aqui, mas um advogado, o que você faz quando você procura uma causa no advogado? A primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma procuração para que o advogado possa agir em teu nome. Então, quando ele se apresenta diante do juiz, não é o advogado que está falando, é como se você estivesse falando. Então, Jesus está falando aqui. Mas ele dá algumas coisas. Você primeiro tem que crer que Jesus está no Pai, que Ele e o Pai são um. Você não tem que crer de maneira à toa, crer pelo menos pelo que Ele fez, já que tua fé está pequena. Porque Ele vai dizer que se você crer, você vai fazer obras até maiores daquela que Jesus fez. Ô pastor, então você está falando que Jesus ele ressuscitou dos mortos, ressuscitou morto, eu vou fazer o morto ressuscitar e ainda vou fazer com que todos os desejos dele se realizem? Não. Ele está falando com que nós, como igreja, pelo conjunto, pelo número de milagres que nós vamos operar, nós vamos fazer obras maiores em número do que é que Jesus fez. E na verdade não vai ser nós, vai ser Ele por intermédio nosso. Porque Ele está falando, se depois de tudo isso, depois que você entender o que é o nome dEle, depois que você fluir nele, tudo que você pedir, Ele vai te atender.
porque você não vai pedir nada do que ele pediria. É o mesmo texto de João 15:7. Ele vai dizer que se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiseres, e vos será feito. Cara, esse versículo parece a lâmpada maravilhosa, né? Se a gente ler, cara, mas isso é muito profundo, porque ele vai falar, se vós estiverdes em mim, estar, meus amados, é um posicionamento. Estar é você estar onde ele está, é você estar conectado com a mente dele, é você fluir da maneira como ele flui. Então, se você estiver nele, e a palavra dele estiver em vós, essa palavra que ele está dizendo aí, não é a palavra logos no grego, que quer dizer palavra escrita, é a palavra rema, ou seja, se você estiver na viva voz, na palavra que ele libera agora no céu, se você estiver conectado a ponto dele conseguir ter acesso ao teu coração, você vai pedir o que ele pediria. Então tudo que você pedir, ele vai te atender. Agora eu pergunto para você, até quando você vai ficar colecionando orações não respondidas? Até quando você vai ficar se frustrando na igreja, porque o teu desejo não foi realizado? Até quando você vai ficar de bico, mudando de igreja em igreja, mudando de mensagem de YouTube para mensagem de YouTube, e as coisas não acontecem na tua vida? Acho que chegou a hora de a gente dar um basta, né, gente? Acho que chegou o momento da gente parar de usar o nome do Senhor em vão. Porque quando você entende o nome do Senhor, você vai viver o que o Senhor tem para a tua vida. Você vai deixar o Senhor trabalhar na tua vida, e você vai ser um agente do Senhor na terra. Você não vai ser algo passivo de Deus aqui na terra, como uma pedra que não se manifesta onde está. Você vai dar a sua cara para bater. Você vai pagar o preço para poder ter o nome do Senhor. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Quero convidar você para você colocar em pé.